Opa! HQI. Meu Deus, como fala de HQI esse Alberto, velho, ultrapassado. Eu já explico. Bora! Fala, povo das águas, não esquece do like impressionante durante a live. Vocês vão ver os links aí depois para acompanhar quem quiser. Eu tava lá, 17, 20 likes, 40, 50 pessoas assistindo. Falei, ô pessoal, qual o problema de apertar o botãozinho se vocês estão aqui, estão gostando, estão vendo? Aperta o botãozinho do like, faz isso agora, por favor. Ajuda a difundir o canal. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, a minha esposa, obrigado a vocês. Ô Ted Ray, fica aí, vamos a alguns recados, vamos falar sobre HQI. Por que falar? Nós temos ainda os suplementos, olha que legal, agora nós estamos com mais um na família da Aqua Show, o AQ Carbon, tá aí a foto para vocês verem. Qualquer dúvida é o WhatsApp 11 986 488382. O Alberto está aparecendo, radialista de futebol. Ainda temos o nosso book disponível, nosso livro Aquários Marinhos de Recife de Corais, edição de colecionador. Vamos falar rapidamente da live de algumas dúvidas em relação ao curso virtual. O valor do curso é R$ 444 ou em 12 parcelas de R$ 44. Eu falei 350, alguma coisa assim. Eu esqueci dos impostos e... enfim, sabe como é o nosso país, né? As taxas e etc. Enfim, o valor, esse valor é válido a partir do momento que você faz a aderência no curso. Você tem um ano para acessar todo o conteúdo, ok? Após esse período, vence o prazo de acesso. E durante todo o ano terá toda a assessoria necessária, tempo mais que suficiente para você aprender tudo o que precisa. Nós estamos aqui com em função dessa questão de eu prestar serviço de consultoria, eu estou entrando e eu não tenho como administrar quanto tempo cada um está entrando, que a data entrou e etc. Sabe? É uma bagunça essa questão. Então a empresa Kibook, ela presta esse tipo de assessoria. Estou entrando em acordo para nós formarmos dois tipos de assessoria, uma de valor mensal, enquanto você estiver pagando lá os 20, 30, 40, 50 reais do mês, você tem direito a perguntar tudo que tiver de forma generalizada, ou se você quiser algo específico para o seu aquário, aí é uma coisa bem distinta, bem diferente. Estaremos conversando sobre essas possibilidades, aguarde, novidades virão. Enquanto isso, paralelamente, eu presto serviço de consultoria particular, ok? Vamos aqui a alguns recados bem legais. Nós tivemos um assunto que eu quero comentar a respeito de ontem na live, uma pessoa ter falado sobre a marca de um carvão específico e que esse carvão era responsável pela morte de acróporas, etc. Quem acompanhou viu. Eu até falei para ele, olha, nada pessoal, mas eu fui atrás do assunto em questão e eu vou ser sincero com vocês. Eu não achei nada a respeito e muito pelo contrário, eu conheço lojistas que usam esse carvão e possuem aquários de acróporas. Portanto, é estranho, é muito estranho. Em função disso, um cliente, um seguidor nosso, sempre está participando, né? E ele fez uma observação que eu achei importante trazer até vocês e que tem muito a ver com o que foi falado. O William Barbosa, mais uma vez participando, muito obrigado, William. Obrigado a participação de todos na live ontem, viu? O William estava aqui, o Alex, o pessoal do Portugal, enfim, uma infinidade de pessoas. Boa tarde, Alberto. Há algum tempo observo vários relatos sobre mortes no aquário marinho e afirmações que foi algum tipo de produto. A gente já teve isso com sal, agora com carvão. Assunto interessante, porém creio que devemos estudar mais
as exigências biológicas do funcionamento e equilíbrio dos aquários, para assim evitar choques no sistema. Aliás, existe também micro-organismos que ainda nem sabemos como eles são, como eles trabalham, como é que é, e realmente tem muita coisa a ser descoberta no aquarismo. Eu já ouvi falar de aquários de SPS que um dia está lindo e no outro os corais deteriorando. Isso está acontecendo inclusive com um SPS meu no meu aquário lá de casa. Até antes de ontem, antes da live, o coral estava lindo, todos estão bem. Um deles começou a mudar um pouquinho a cor. E eu andei fazendo aí uma avaliação geral, tudo bem. Tudo na rotina, tudo como de costume. No isso acontece sim. O próprio Denadai e tantos outros aí que a gente conhece, o Baço, enfim. Vamos lá. E no outro dia os corais se deteriorando, não é o meu caso, mas acontece. E até hoje não se sabe muito bem o que aconteceu, na maioria dos casos. Se você não achar legal esse assunto, eu compreendo, não precisa pôr no canal. Agradeço. É legal sim. Então, gente, vem bem a calhar pelo seguinte. Quando você for falar mal de uma empresa, quando você for falar mal de alguém, fale primeiro com alguém. Então, se você tem uma reclamação de um determinado produto, mesmo que você não seja consumidor e queira esclarecer, alô, é da fulano de tal? Eu ouvi aqui que 8 amigos meus estão usando, de 10, 8 usaram e morreram seus SPS. Eu queria eu fui comprar e fiquei assustado. Eu quero saber qual a posição de vocês, o que está acontecendo. Porque, gente, se eu vendo um dos suplementos e de 10 frascos que eu vender, um frasco der problema, 2 frascos derem problema, eu já sou obrigado a atender o meu consumidor. Só imagina eu vender 10 e 8 dá problema. Vai ficar por isso mesmo? E outra, o Alberto Bacelar, apesar de vender para muita gente, eu não sou internacional, como é a empresa citada pela pessoa em questão. Esse carvão citado, ele é vendido no mundo inteiro, E se tivesse algo relacionado a isso, atitudes já seriam feitas. É possível sim ser real o ocorrido, mas algo pontual em relação a um lote, enfim. Não é legal a gente estar difamando empresas, né, sem ter nenhum respaldo científico, técnico. Isso não é legal, Existe hora, local, eu até comentei, tá bom? Como eu disse, nada pessoal com quem observou. Só é bom a gente aprender o momento certo de falar e comentar e a forma como comentar. Hoje o mundo está lotado de notícias que às vezes não são fake news, embora as fake news sejam estejam em alta em tudo. Mas às vezes a notícia até é verdadeira, mas não é porque ela é verdadeira que ela deve ser divulgada da forma como muitas vezes é. Existem direitos autorais, existem preservação de cunho pessoal, de imagem, direitos de imagem, enfim, tem todo não é assim, né? Afinal de contas, você quer viver nem como índio, né? Porque tem leis, na tribo tem leis, em qualquer comunidade, em qualquer vilarejo, em qualquer, enfim, condomínio, então tem que seguir as leis, faz parte. Ou então vai viver sozinho, isolado no meio do mato, uma montanha como um ermitão. Eu quero agradecer aqui o Paulinho, fala Paulinho, da Reef and Dive. A Reef and Dive é um canal que eu acompanho há muito tempo e eu achei engraçado mencionar, porque o Paulinho, ele tem exatamente, eu assisti a live dele ontem também, ele participou da minha, e ele tem uma forma, ele já faz os testes, ele é apaixonado por teste, né? Ele ama teste. Ele fez um comentário que eu achei muito legal, que ele falou que o Baço, o Alberto, eles têm aquela visão, aquela experiência, me senti assim, um barba branca, igual o Bação. Eles têm aquela experiência de olhar e falar, já sabe o que o aquário tem, ele já sabe, já até se você fizer o teste e estiver errado, ele diz, esse teste está errado. Não é bem assim, a gente não é essa propedêutica em questão. Nós trabalhamos com média ponderada e eu achei legal, achei legal vocês seguirem o canal dele, né, do Paulinho, do Reef and Dive, mergulho, dive, tem vídeos bacanas, maravilhosos, em abrolhos, tal. Eu já assisti praticamente todos, acho que é todos. E ele fala, né, que... Por que eu estou falando isso? Porque ele é um exemplo de uma forma quase que antagônica de fazer e que no final das contas dá certo tanto quanto, entendeu? E é muito legal essa experiência de várias formas diferentes. Então, tá dado aqui, eu perguntei para ele, eu posso receitar o seu canal, Paulinho? Ele falou, Paulinho Bacelar, prazer e tal. E o Paulinho é uma pessoa fina, gente legal, lá da região sul do Brasil.
etc. E assim, isso está ligado até, viu, Paulinho, a essa questão das pessoas terem aversão aos sistemas mais antigos, né? Que funciona tão bem e é de forma mais barata, como é o caso, por exemplo, dos sistemas de iluminação com HQI, que é uma forma antiga, muito mais barata, por vezes mais eficiente. Eu arriscaria até a falar nisso, porque abrange um grupo de possibilidades que os LEDs ainda para chegar, o investimento é sacanagem, não tem outra palavra para dizer. Então, enfim, tá? Em função disso, eu resolvi trazer de volta, uma vez que nós tivemos até um certo arranca-rabo num grupo que eu participo, que deu problema porque só se falava, eu acho que eu falei aqui, comentei com vocês, só se falava de HQI, só se falava de HQI, só se falava de HQI, e aqueles mais novos, aqueles que não entendem muito de princípios básicos do aquarismo, vem com aquelas perguntas, sabe? Se a HQI é boa porque parou de fabricar, se a HQI é porque não tem mais, sabe aquelas perguntas que você fala, meu Deus do céu, falta de estudo, realmente, simplesmente falta de estudo. Então, dentro desse contexto e dentro da qualidade, a gente está aqui para ajudar vocês a escolher como escolher uma forma mais correta de comprar a sua lâmpada HQI, caso você opte por um sistema híbrido, que nós iremos falar durante outros assuntos, e o assunto aqui é a iluminação, acho que cabe bem legal, tá? A primeira questão que a gente tem que pôr aqui para vocês, eu sempre falo de quantidade, que é a coisa relacionada, no caso, à potência, e em qualidade, que é a segunda questão relacionada ao que a luz fornece, ao espectro luminoso no seu conjunto como um todo, de A a zinco, de infravermelho a ultravioleta. Essa questão está ligada também à temperatura de cor, que apesar de não ser algo primordial, mas assim como a questão da média ponderada, ela serve como um start, como um ponto de partida para você utilizar e escolher a sua lâmpada, trazendo um bom custo-benefício, uma economia, com uma certa segurança, com a questão de que você realmente, aquilo ali que você está comprando funciona. E como é que a gente sabe que aquilo que você está comprando funciona? Testando em 1, 2, 3, 4, 5 aquários. Pega uma lâmpada XYZ, liga essa lâmpada por 8, 9, 6 anos, 5 anos, em 4, 5, 6 aquários. Os 4, 5, 6 aquários, todos eles tiveram bons resultados, boas respostas e todos os corais cresceram. Opa, vale a pena pensar em utilizar esse produto, que custa 1/10, às vezes, né, menos, um pouco menos, de que o preço de um produto específico para aquários. Eu vejo muito isso no mundo da odontologia. Uma tesoura que você compre numa loja que é uma tesoura inoxidável que você compra numa loja de ferragem, você paga nessa tesoura para corte de alicate de ortodôntico, né, um alicate ortodôntico para corte de fio, por exemplo, você paga às vezes 30, 40 reais. Tá? Se você for comprar numa dental especializada de odontologia com um formato um pouquinho, mas é um alicate inox, você vai pagar 400, 500 reais. Tem a mesma função, o mesmo corte, o modelo é diferente, a marca é diferente, o fabricante é diferente, mas os dois cumprem a mesma promessa, cumprem o que é prometido, né? Então, assim, é dentro dessa pegada, dessa experiência, que o nosso amigo Paulinho comentou e que tantos outros comentam a respeito. Isso é fácil para o Alberto, que tem há muitos anos no mercado. Se é fácil para o Alberto, que tal você prestar atenção no Alberto? Que tal você fazer o curso do Alberto virtual? É um preço, assim, que, sabe, se paga. Só a economia que você faz com a não gastar, não comprar um monte de produtos que são vendidos, já paga o curso e já sobra, e sobra muito. Em função disso, o Alberto tem trabalhado, não é só num tipo de aquário. Aliás, deixa eu aproveitar aqui no meio do vídeo, não esquece do like, hein? Deixa eu aproveitar aqui no meio do vídeo e mostrar para vocês. Tem 2 trabalhos que vai vir aí. Um é esse aqui, aquário de um nosso amigo, aqui em São Bernardo do Campo, ok? Logo, logo vai estar no canal a sequência da montagem desse trabalho, muito legal. Tudo 100% Aquashow, tudo Aquashow. O outro trabalho, esse aqui, olha que trabalho legal nós estamos trazendo para o nosso canal. Tá? Um lago também feito 100% Aquashow, vou trazer para vocês todos os detalhes dele. 2 fotos, só uma de cada para vocês
degustarem aí, ficar com gostinho de quero mais. Assim, gente, em cima dessa questão, a escolha da HQI, em função da minha experiência dentro do assunto, junto com a experiência de dezenas de aquaristas renomados, profissionais da área de venda, da área de consumo, ou seja, empresários lojistas e aquaristas robistas, ambos com experiência em uso de lâmpadas HQI, né? A Metal Halide, cadê aqui? Nós precisamos trabalhar em cima da quantidade e da qualidade de luz. Vamos falar da quantidade principal, em primeiro lugar. A HQI ela tem como padrão, isso internacional, a vida inteira foi assim, 1 watt-litro, morreu. 1 watt-litro de combinação entre HQI e T5 ou HQI LED e tal. Tá, e significa então que o meu aquário tem 200 litros e como não existe HQI de 200 watts, eu não posso usar HQI, porque se eu usar 3 vai dar 210, 3 de 70, se eu usar uma vai dar 150, 2 é muito para 150, uma é pouco, 3 vai estourar, 2 é muito pouco, vai ficar faltando muito, então vamos combinar primeiro sobre essa questão da potência. Em primeiro lugar, limite o uso de HQI a no máximo as lâmpadas aqui no Brasil, dentro da realidade dos aquários que nós temos, a 150 watts. Por que eu estou falando isso? Raramente você tem um aquário com mais de 60 centímetros, o que sobra no final das contas cerca de 45 centímetros útil de coluna d'água. Para 45 centímetros de coluna d'água, a lâmpada de 150 watts é mais que suficiente. A de 70 também, dependendo da forma como você monta, como você organiza o aquário, eu falo com experiência prática, porque durante muito tempo, aquários de 200, 40, 50, 3 lâmpadas de HQI, né, de 70 watts, que dá 210, permite uma canja de você complementar com outros tipos de lâmpada, o que daria mais de 1 watt-litro. O que mostra que essa conta, ela é referencial. A HQI tem a vantagem de quando você levanta ela, você consegue, assim como o LED, você consegue reduzir a sua emissão, a distanciar a fonte do receptor de luz, e com isso você controla, né, essa questão do excesso, que o pessoal sempre fala, vai fritar os corais e tudo mais. De fato, nós faremos um vídeo sobre como mudar o sistema o sistema LED para HQI. Não pensa que é tirar um e colocar o outro. Não é. Só falaremos sobre isso. Isso é assunto para outro vídeo. Então, dentro dessa questão, em função dos aquários no Brasil não ultrapassarem os 50 centímetros em quase sua totalidade, e alguns raramente atingirem os 60, a lâmpada de 150 a 70 watts bateu. Aquários de 40 centímetros não tem nem o que discutir. A não ser que seja um criador, um lugar onde vai ter só para fazer mudas de acróporas, de SPS, aí você precisa de mais quantidade de luz. Esse é assunto específico, faça uma consultoria comigo e eu te ensino como fazer. Isso é um caso específico assim, tá? Já que você vai ter lucro em cima do seu processo. Se é um aquário doméstico residencial, vai por mim. Uma média de 1 watt a 1 watt e meio, até 1 watt e meio litro, mais que suficiente. Levando-se em consideração que a altura de 40 a 50 centímetros, use as lâmpadas de 70 watts, tá? E os aquários de 150, as lâmpadas de 150 watts, para aquários com maiores, com profundidade de 50, onde você tem 40, 50 também de largura, com comprimentos maiores. Que mais é importante em relação à potência? É importante que a potência da lâmpada, do conjunto, realmente esteja abaixo do 1 watt-litro. Um dos aquários mais chatos de se, iluminar com HQI é justamente o 1,40-50. Porque ele fica naquele degrau, sabe? Quando ou sobra ou falta. Mas a experiência me mostrou que as HQIs colocadas à altura aproximada, que nós iremos ter um assunto sobre isso depois, falaremos sobre isso com mais detalhes depois. Mas a HQI colocada entre 30 e 40 centímetros, de acordo com a sua escolha, 3 lâmpadas de 70 watts a 30 centímetros, ou 40, no caso do aquário de 1,40-50, com 2 réguas de LED
totalizando aí entre 250, 200 e poucos watts, totais entre a lâmpada HQI e a luminária LED, você vai estar muito bem atendido, muito bem servido. E o ideal é sempre, por exemplo, no aquário 140-50, você continua com as 3 lâmpadas HQI e complementa para chegar nos 260, 270 watts, né, que dá os 250 de aquário, com régua de LED azul, o que dá um resultado maravilhoso, uma qualidade de espectro óptico, um equilíbrio de cor muito forte. Entenda uma coisa, gente, a HQI não é aquela iluminação para quem gosta de Photoshop, para quem acha que o top é você ver o coral explodir de cor dentro de um estresse causado ao sistema, ao organismo, dentro do seu reflexo de cor. Não, eu sempre falo, eu sempre insisto muito isso aqui. Eu acho que o melhor referencial para você dizer se o aquário está bem ou não é saber se aquele aquário está ou não o mais próximo possível da natureza. Nós temos aí, dentro da hidroponia, do cultivo indoor, aquela coisa de colocar uma planta submetida a um estresse de 18 horas por dia de luz, das 24, o cara fica 18 horas aceso e apaga as 4 horas, dá 4, 6 horas de repouso, não é 6 horas no caso de repouso, para que ela cresça mais, para desenvolver mais. Eu não sei, eu tenho um pé atrás, eu tenho uma pulga atrás da orelha com isso. Eu acho que ainda mais alimento, sabe? Alimento. Você vai cultivar um pé de alface, uma rúcula, e aquilo que na natureza já tem um sabor tão especial, sem agrotóxico, sem nada, aí o que é que você faz? Isso é vivo. Você está cultivando coisa viva e vai te alimentar. Aí o cara vai e joga, deixa aquele organismo sob estresse. Sabe aquele negócio de criar a vaca, submetendo a vaca a estresse, e a pessoa fala que se você come a carne do boi que sofreu, que judiou para matar, para não sei o que, você adquire, você come isso e joga toxina nele. Eu não quero entrar muito nesse mérito, tá? Porque isso dá pano para manga, isso dá muita polêmica, isso dá o que falar, e no fundo a gente não tem, né? Eu não tenho estudos comprovando sobre isso, tudo. Mas para quê? Para que fazer isso? Por que fazer isso? Ah, eu tenho uma empresa, eu vendo alface na feira, então eu tenho que fazer o bicho crescer mais rápido. Beleza, isso para mim é um tipo de agrotóxico. É um tipo, isso para mim é submeter qualquer coisa que você foge daquilo que é o natural, você está submetendo o animal, o organismo, seja ele o que for, uma planta, um animal, a um estresse desnecessário. Então eu prezo muito por essa questão. Assim, me perdoem aqueles que discordam, eu concordo com você que discorda e concordo que você não concorde comigo, é um direito que você tem, tá? Mas é sim a minha opinião e eu não vou me calar diante da minha opinião, não há porquê, nós vivemos num país livre, não é assim que se fala? Se eu tenho mais pessoas que compartilham com aquilo que eu penso, por que não dividir? Então o uso da iluminação, ao meu modo de ver, a lâmpada ideal é o sol, entendeu? É o sol. Bom, dito isso, dadas as considerações, evite lâmpadas de 250 e 400 watts. Essas lâmpadas a nível geral no Brasil, para os níveis de aquários brasileiros, aos níveis de tanque, o tipo de tanque que nós temos, não é ideal. Ainda mais por um detalhe importantíssimo que eu vou falar agora. E muitos que usam 250 poderiam até discordar por conta disso. As lâmpadas de 250 watts nos Estados Unidos são largamente utilizadas. Porém lá o uso de iluminações específicas de LED, quando o aquário é híbrido, quando usa o HQI, vocês percebem que ficam os dois da mesma altura. Então, se você quer uma pegada funcional e estética, usar um HQI de 250 obriga você a ter que subir muito. E se você sobe muito, você é obrigado a usar mais LED para atingir aquele efeito Photoshop que a gente espera que você tenha. Assim sendo, eu percebi na prática, na propedêutica, que o ponto de equilíbrio, ao invés de você usar a lâmpada de 250, compensa você aplicar a de 150, abaixar e complementar com as réguas de LED, que é o que a gente vai voltar a fazer aqui na Grande Praia para a gente servir de exemplo. Ok? Dito assim, vamos então, resolvida a potência, acredito que sim, vamos à qualidade. Há dois grupos bem distintos. 3. Os extremamente naturalistas.
Os naturalistas utilizariam lâmpadas entre 6.500 e 8.000, no máximo 10.000 cal. O 10.000 para eles, algumas pessoas já acham aquilo azul demais. Tem gente que realmente fala, não, eu quero o meu aquário, uma janela para o recife de coral. Quando eu ponho minha máscara, meu equipamento de mergulho livre ou autônomo e mergulho minha cabeça dentro de uma piscina natural, dentro de um recife de coral, uma lagoa, um reef edge, uma borda de recife ou qualquer coisa assim, o que é que eu vejo no sol das 10, 11, meio-dia, 1, 2 horas da tarde? É essa cor aqui, ó. E essa cor é dada pelas HQIs de 6.500, 8.000 Gal Kelvin. Porém, existe aquela questão do apelo estético e existe a questão da dificuldade, da facilidade do controle de alga diante de um espectro com uma temperatura de cor maior. E isso a gente divulga há muito tempo no meu canal, eu divulgo isso, né? Que toda a iluminação acima de 10.000 K, com toda certeza a produção de alga é menor e o controle é mais fácil. Principalmente se você não tem muita experiência e o aquário é mais recente. Portanto, as lâmpadas acima de 10.000 K. Agora vem de novo aquela comparação. E que lâmpada? Quando você compra uma lâmpada de 14, 15, 18, 20 mil e vem especificado e na embalagem está escrito produto para aquário, o valor dessa lâmpada costuma oscilar entre 500, 600, 800 reais. Eu tenho à venda, tá? Lâmpadas da BLV, lâmpadas específicas para coral, para aquários de corais. O problema dessa questão é que essas lâmpadas passam por um controle de qualidade muito mais rigoroso, uma vez que elas têm que cumprir o prometido. Está dizendo aqui que é 18 mil, 20 mil, ela não pode ter. Se é 20 mil, não pode ter 18, se é 20 mil, não pode ter 22, tem que ser 20 mil. Então existe todo um controle de qualidade, um cuidado na produção, a quantidade, a forma como ela é construída, para que ela possa atender ao mercado. Quando você compra uma lâmpada acima de 10.000 K, e qual seria essa lâmpada? No popular temos 3 tipos de lâmpada: qualidade verde, qualidade branca e qualidade azul. Qualquer um que for atrás vai perceber. As lâmpadas de 70 e 150 watts HQI no Brasil, para quadra, jardim, salão de festa, hospital, blá, 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 são vendidas nessas praças, são vendidas nessas 3 cores. A branca é sabida que ela mede por volta aí dos 6.500, 7.000 K. A azul, todo mundo fala, eu vou comprar HQI azul, vai ficar azul. Não, ela não fica azul. O azul da HQI normal, natural, que não é específica para aquário, ela equivale quase ao branco frio do LED. Sabe esse branco que vocês estão vendo aí? Ele é 15 mil, 12, 15 mil K. A HQI azul, ela é um pouco mais amarelada que o LED branco, 15.000 K, gente. Então não tenha medo de comprar HQI azul. Não compre pela temperatura de cor, criatura de Deus. Porque essa lâmpada, ela custa de 50, 60 reais, isso já contando muitas vezes com frete, com tudo. Então, no máximo, com 70 reais, você consegue comprar as lâmpadas de 150 ou 70 watts e que vai atender sim, principalmente se você tiver uma iluminação híbrida. Então, uma vez fornecida a luz azul, que é amarelada para os olhos do aquarista acostumado com os LEDs, você vai ver que a complementação das cores com uma barra de LED azul vai atender você muito bem, mas muito bem, você vai ficar impressionado com o resultado. Detalhe, por que eu tenho falado tanto da barra de LED azul e não da T5? Por conta da praticidade, da disponibilidade do produto no mercado. Nós não temos no Brasil ainda uma fonte de T5 como ainda tem as fontes de LED, de HQI. Então a iluminação híbrida HQI com LED hoje ainda está dentro de um padrão. Eu faço por encomenda, tá? Hoje eu tenho condições de falar para você. Se você quiser entrar em contato comigo, para nós fazermos um orçamento de uma iluminação híbrida HQI com LED, tenho perfeita condição de fazer. Por mais caro que ela seja, ela vai custar metade do preço da mesma luminária que eu faço de LED, ou até, talvez até um pouco menos, dependendo do aquário em questão. Mas várias considerações precisam serem feitas. Ontem eu estava assistindo, aproveitando o ensejo, de vários aquários de coral, e um rapaz num aquário
do Rio de Janeiro. Ele instalou 2 HQI de 150 num aquário que não precisava ser tudo isso, daria muito bem 3 de 70. Ele colocou, a tampa dele é aquela tampa fechada, aí ele fez furos lá atrás, ao invés de ele pôr ar quente, sobe ar frio, desce. Ele chegou, ao invés de ele fazer os furos atrás, no topo da tampa, ele fez os furos todo na parte de baixo, aquele monte de furo. Quer dizer, o ar quente sobe, acumula o ar quente, aquilo só vai sair do sistema a hora que ele atingir o furo lá embaixo. Ou seja, virou uma estufa. E ele reclamou de quê? Temperatura. Então, 2 coolers colocados do jeito certo, vamos falar disso no futuro. Os furos posicionados da maneira correta, falaremos disso no futuro, sabe? E o dimensionamento da lâmpada na condição correta fez com que depois de um tempo ele colocou o quê? Z-Light, MaxPet, essas coisas, gastou um dinheirão, falou, agora as cores estão maravilhosas, blá, 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 não tem como comparar. E não tem mesmo. Se eu usar um produto errado, filho, não dá para comparar com o produto certo. Se o seu apelo é estético e você está disposto a pagar, você tem o direito, Mas não condene aquele que quer ter bons, excelentes resultados a um preço muito menor, a uma condição muito menor de custo de execução, porque é possível sim. Fechando, quantidade e qualidade, trabalhe dentro de 1 watt-litro, podendo sim ser de 0,8, 0,7 watt-litro a 1,5 watt-litro, desde que você complemente com iluminação híbrida e não dê muito ouvidos a lâmpadas HQI acima de 750. As de 250 watts e as de 400 watts, fuja disso, porque não é para os aquários brasileiros, não são para os aquários brasileiros. Muito mais ainda, muito menos ainda na nossa questão de temperatura. Falaremos sobre isso em outro vídeo. Temperatura e gasto de energia. Traremos isso para vocês. E a qualidade da luz. Você pode investir numa iluminação mais cara e quer uma lâmpada HQI específica, azul, para o seu aquário, você acha legal? Ok, eu vendo para você, eu tenho disponibilidade. Mas a lâmpada que você encontra, que eu vendo também, a lâmpada azul HQI para uso residencial, de iluminação de ambientes públicos, também vai servir e eu garanto que serve há anos. Detalhe, quando você compra marcas menos famosas, se você compra uma Osram da vida, o controle de qualidade é melhor do que se você compra uma lâmpada chinesa que a gente não conhece nem a marca. E nisso compromete o quê? Eu já percebi que não é durabilidade. Não é durabilidade, não é ela queimar, não é ela não acender, mas é ela não ter a cor igual. Se você tem um aquário sozinho, uma lâmpada só, um cubo, etc., você compra uma lâmpada azul, beleza. Mas se você tem um aquário de 1 metro e precisa de 2 ou 4, que é o caso aqui da minha lâmpada, a denominação do meu aquário, o que vai acontecer? Colocamos as 4 lâmpadas, acendemos, aí um fica azul, outro fica azul claro, outro fica roxo, meio roxado, o outro não sei. Percebe? Porque você comprou 4 lâmpadas, mesmo sendo da mesma marca, mas de uma marca que não tem muito compromisso com essa questão de qualidade. E você acende, você coloca uma do lado da outra, você percebe nitidamente a diferença de temperatura de cor de uma para outra. Então, esse cuidado existe e deve ser considerado. Tá? Quando a gente vende as lâmpadas, se você compra, dependendo da marca de lâmpada que eu vendo, a gente garante uma uniformidade na qualidade de todas elas. Mas se você compra a lâmpada Xing Ling, que custa muito menos, não dá para garantir que as 4, 5, 6, 8 lâmpadas que você vai pôr terão os mesmos espectros, as mesmas temperaturas de cor. Bom, o recado está dado. Eu acho que eu já falei demais, ou não. Obrigado pela live de ontem, de um monte de assunto, mas caiu o microfone aqui. Mas eu não quero deixar, e perguntar até isso eu vou trazer a vocês, não é porque tem um curso, porque nós vamos ter consultoria, etc, que eu vou parar. Alberto, o rapaz até perguntou, você vai parar de fazer os vídeos agora, não vai ter mais o conteúdo gratuito? Que eu trago uma coisa, outra coisa, como eu falei na nossa live, quem estava presente. Tá bom? Ted Ray, vem cá, dá o like, galera, dá o like. Fechou! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, obrigado vocês, tchau pessoal e até breve! Esse Alberto com HQI
Fui!